No século XV, houve um aumento na histeria das pessoas relacionadas à bruxaria, ao paganismo e outras artes proibidas. Foi então criado um livro, chamado Malleus Maleficarum, o Martelo das Bruxas. Com as tensões religiosas crescendo na Inglaterra entre o século XVI e XVII, acabou resultando na introdução de punições severas por bruxaria. A partir de então, bruxaria se tornava um crime punível com a morte e a perda de todos os bens e títulos das pessoas envolvidas. Usando o livro, que descrevia como caçar e identificar bruxas, milhares de pessoas foram condenadas a torturas e execuções pelo crime de bruxaria, uma caçada que levaria séculos para ter fim. Agora, imagine que você é um caçador de bruxas, convocado a um pequeno vilarejo na Escócia, onde coisas estranhas e amaldiçoadas estão acontecendo com frequência. Há suspeitas de ser obra de uma bruxa que vive entre eles. Sua missão divina é investigar os acontecimentos, conversar com os moradores da vila, separar suas verdades de suas mentiras, para que no fim você possa descobrir quem é a bruxa entre nós. O jogo começa com a capa de um livro, com símbolos nobres e até sagrados. Em suas páginas está descrito em inglês antigo a sua ambição e como o jogo funciona. Você não deve deixar uma bruxa viver. Você é a foice que ceifa o mal, a forquilha que devolve esses demônios para o inferno. Converse com esses camponeses, arranque suas verdades de suas mentiras, e se as línguas pecadoras deles começarem a se repetir, você tem a minha bênção para usar qualquer meio necessário para fazê-los falar. Na manhã do quinto dia, uma bruxa vai ser enforcada. É melhor que você escolha certamente. Os seus próprios escrúpulos serão maculados. E mais uma coisa. Seus sonhos lhe darão visões enigmáticas, mas que contêm verdade. Então vamos lá. Os comandos do jogo são bem simples, para falar a verdade. Você apenas aperta o botão esquerdo e direito do mouse, e assim que ele começa, a gente tem a primeira visão do mapa do vilarejo. E é o que se espera de um lugar amaldiçoado. Mesmo que esteja de manhã quando começa o jogo, o vilarejo é escuro e parece estar caindo aos pedaços. Ele está sujo em todos os seus locais e parece desolado, sem esperança. O jogador pode ir livremente para cada um desses lugares, não há uma ordem correta, e em todos eles sempre vai ter uma pessoa para conversar. Então nosso primeiro passo é conhecer o vilarejo. O primeiro local que a gente vai visitar é a igreja de Aldkirk. Esse nome é o mesmo nome de uma paróquia que existe de verdade no nosso mundo, na Escócia, desde o século XVI. Lá tem até um poema chamado Tam O'Shanter, de Robert Burns. Lá acontece uma dança das bruxas. É um acontecimento bem importante. Mas, sem mais delongas, quando entramos na igreja, a gente tem uma visão bem diferente do esperado. O lugar parece quase abandonado. Olha só, tá coberto por teias de aranhas, os bancos estão sujos e eu não sei você, mas eu não tô vendo nenhum símbolo religioso. A igreja inteira tá quase coberta pela escuridão. E no centro tem um homem, o padre. Boas-vindas, caçador de bruxas. Espero que você arranque o mal que assola essa terra. Eu vi aquela vadia, um círculo de pedras, dançando com sombras negras à noite. Peculiar. Apesar do padre afirmar ter visto algo muito suspeito sobre a mulher no círculo de pedras, a gente tem que lembrar que a gente é investigador. A gente não pode concluir as coisas apenas por rumores e a gente não deve acreditar em tudo o que ouvimos. E isso é um ótimo ponto do jogo. Ele faz um trabalho em te manter se questionando sobre o que é verdade e o que é mentira. Muitas falas aqui são feitas justamente para te mandar para o caminho errado. E como o seu tempo é muito limitado, qualquer erro é brutal.
Outra coisa que eu também gostaria de destacar é a trilha sonora incrível desse jogo. Cada localização tem uma música única e que remete bastante ao lugar onde você se encontra. Um exemplo é a igreja. Olha só. Bom, prosseguindo, vamos ao Círculo de Pedras conhecer a mulher de quem o padre falou. O lugar não é tão ruim quanto a igreja. É bem simples, na verdade. É só um círculo de pedras e uma clareira que aparentemente fica no topo de uma colina alta, ou uma montanha, na verdade. No centro, a gente tem uma única mulher, a mulher mencionada pelo padre. Oh, você é o tipo charmoso para diabo. O que você precisa, senhor? Não há nada que minhas ervas e raízes não curem. Eu fui ensinada pela minha amada mãe. Embora bruxas mexam com plantas e poções para outras coisas, o crime só é punível quando há o envolvimento do diabo em si. Então, não podemos assumir que ela seja a bruxa, pelo menos por enquanto. Vamos seguir em frente e conhecer os outros locais do vilarejo. O próximo ponto é a casa do ferreiro. E aqui o mesmo padrão se repete: gaiolas sujas, enferrujadas, tá cheio de teia de aranha e anzóis aqui no teto. Bizarro. Conversando com o ferreiro, a gente tem uma primeira impressão dele até assustadora. A aparência dele está horrível. Ele usa algo que parece uma máscara na boca. E conversando com ele, ele explica o que aconteceu. Ora, fui eu que o chamei aqui. Aquela maldita pastora amaldiçoou minha mandíbula e ela caiu. Embora eu tenha prendido e soldado ela de volta. Garanta que aquela bruxa maldita vá para a forca. Nesse momento eu fiquei um pouco confuso. Não foi o padre que nos chamou até aqui? Bom, é. Um possível motivo talvez seja o fato do ferreiro ter sofrido mais. A mandíbula dele cair é um bom motivo para acreditar ter sido amaldiçoado, principalmente naquela época. Então, é hora de consultar a pessoa que supostamente amaldiçoou ele. Vamos para a casa da pastora. Chegando aqui, as coisas não parecem tão bem. Temos uma cerca quebrada e várias ovelhas mortas no chão. Podemos ver a cabana, bem simples no fundo, e a pastora nos observa chegar. A sua aparência é triste e preocupada, e parece condizer com alguém que perdeu tantas ovelhas, que seria uma fonte de sustento importantíssima para ela. Caçador de bruxas, você vê a maldição que foi posta sobre mim? Aquele ferreiro vil mandou seu familiar lobo para massacrar minhas ovelhas. Eu exijo vingança. Bom, aqui nós vemos o primeiro conflito do jogo. Ela acusa o ferreiro de ter mandado seu familiar, o familiar sendo uma entidade sobrenatural que ajuda uma bruxa, né? Quando ela vai praticar magia. E esse familiar geralmente toma a forma de um animal. Bom, ainda é cedo pra gente dizer, mas eu acredito que o ferreiro esteja sim falando a verdade sobre ser a pessoa que nos chamou. Mas antes de presumir mais alguma coisa, vamos para a floresta. A floresta de pinheiros secos e sem vida fica bem destacada das outras localizações. Tem vários símbolos pendurados nos galhos que podem ser vistos, e eles até me chamaram a atenção. Observando de perto, é um símbolo de proteção, feito de gravetos, e esse símbolo pertence à religião Wicca. Enquanto muita gente pode achar que a Wicca é uma bruxaria ou coisa do tipo, ela não tem relação com demônios. Ela é mais voltada para uma bruxaria natural, digamos assim.
e é utilizada para o bem próprio e de outros à sua volta. Então, são mais feitiços ou práticas que ajudam outras pessoas. E é isso que a gente vê aqui. Essa velha mulher colocou sinais de proteção, talvez para evitar que a praga chegasse em seu território. Vamos conversar com ela. Ela parece ser bem simpática. Mas que merda você tá fazendo invadindo minha floresta? Sim, esse vilarejo tá cheio de bruxas. E eu vou amaldiçoar você. Vou botar uma maldição de bolha no seu membro sujo e verme saindo da sua bunda. Tá. A velha senhora é cega e bem hostil. É natural suspeitar dela, até mesmo por causa dos símbolos deixados aqui. Mas vamos ter paciência, vamos pro último local. A ponte. Essa ponte, chamada de Ponte de Bothwell, também é baseada em uma ponte real da Escócia, e vem desde o século XIV. Aqui a gente pode ver um rio sujo e lamacento com uma ponte ao fundo. Há um homem pescando aqui, e sua aparência é horrenda. Ora, um caça-bruxas? Não há nada além de lendas e murmurinhos, seu bobinho fanático. Você não vai encontrar bruxas aqui, só um povo simples cuidando da terra. Bom, bizarro. É claro que a gente pode perceber que esse homem está afligido por alguma doença, embora esteja alheio ao que pode acontecer por aqui. E, com isso, com todos os locais apresentados, é o fim do primeiro dia. À noite, nós temos um sonho que nos mostra alguns dos lugares do vilarejo em uma versão infernal e distorcida. O primeiro sonho que me apareceu foi mostrando a pastora, e a forma dela era monstruosa, bem mais alta que as ovelhas e acima das carcaças que restaram. Esses sonhos têm significado e você pode tentar interpretar eles, mas não tem nenhuma confirmação. Mas eu interpretei que essa pastora se sente um monstro por algo relacionado à culpa. Então, acho que é hora da gente começar a investigar. Depois de você conversar com as pessoas, vai ter um ponto onde cada um vai apenas se repetir, esconder informações ou mentir para você. Nesse caso, só resta uma única opção: tortura. Não há opção para avançar o jogo além disso. Você terá que fazer uma hora ou outra. E você faz a primeira vez e acaba ficando perturbado com isso. O jogo é bem cruel nesse ponto. O som é muito bem feito e faz você sentir agonia e até nojo de estar fazendo isso. Mas conforme o jogo avança, você fica dessensibilizado com isso. Se torna algo quase rotineiro. É quase como se fosse a sua profissão, e você vai fazer muito disso. Existem dois métodos. O jogo escolhe aleatoriamente entre um ou outro. O primeiro se chama a Marca do Diabo. A lenda diz que quando uma bruxa é escolhida, o diabo sela o acordo lambendo a pele da bruxa, e uma marca negra se forma, e pode ser escondida debaixo da pele. Então, no jogo você clica em uma parte do corpo da vítima para furar a pele e procurar essa marca debaixo dela. O segundo método é conhecido como anjinho. Esse instrumento era muito popular naquela época. É uma prensa que esmagaria os dedos da vítima, podendo chegar até a quebrá-los. Sabendo disso, e sabendo que você vai presenciar e vai ver muito disso, é hora de descobrir a verdade sobre o que está acontecendo no vilarejo. O jogo também faz um ótimo trabalho em lhe fazer sentir na pele de um caçador de bruxas cruel e impiedoso. Você não para por nada até encontrar sua resposta, mesmo que isso seja à custa do sofrimento dos outros. O que importa para você é concluir sua missão, no fim das contas,
sem se importar com o estrago que você vai causar no processo. E isso é uma representação muito forte e verdadeira de como era a caça às bruxas. E com isso, você deve encarnar como um verdadeiro caçador de bruxas. Então, nós começaremos pela velha, que parece saber de muita coisa que acontece na vila. E ela vai ser nossa principal fonte de informação. Eu sou a bruxa que amaldiçoa você. Aquela pastora e pescador são bruxos nojentos. Eles se alimentam de carcaças como abutres do inferno. Eles vão se alimentar da sua carcaça se você não amarrar a corda em seus pescoços. Bem, a primeira conversa que temos com ela apenas nos ameaça, falando que ela mesma é a bruxa e que o pastor e que a pastora e o pescador são bruxos. Eu não acredito nem um pouco dela. A informação que ela está passando parece mais para nos amedrontar. Então, com um certo convencimento, nós seguimos para a segunda fala dela. Sangue de todos os seus orifícios, seu maldito. Aquele ferreiro é um bruxo nojento. Ele vai derreter seus tornozelos e martelar eles na sua orelha. Ele dança com as chamas do diabo. Novamente, ela acusa outra pessoa. Eu não estou descartando nenhuma informação que ela está dando. Eu estou as anotando aqui e logo logo nós vamos confirmar. Mas não há muito o que fazer além de continuar atormentando ela, até que ela não tenha mais nada a dizer. Segure a sua língua purulenta. Eu vi aquela vadia suja no círculo de pedras parindo bebês e esmagando suas cabeças com pedras. Ela vai esmagar a cabeça de vocês todos, já que o amante sujo dela não vai mais voltar. O padre cuidou disso. Todos nós somos bruxas, e eu lhe desafio a colocar uma corda em todos os nossos pescoços. Assim, todos nós vamos balançar juntos. Bem, acredito que já é o suficiente. Ela nos deu muita informação sobre todos. Vamos revisar. Ela nos disse que a pastora e o pescador se alimentam de carcaças. Ela disse que o ferreiro dança com as chamas do diabo. Ela acusa a mulher no círculo de pedras de matar bebês, já que o amante dela não vai voltar, porque o padre resolveu isso. E ela falou também que o padre reza com as mãos apontadas para baixo. Bom, apesar de tudo que ela falou, eu não acredito que ela seja a bruxa que procuramos. Nada indica que ela fez mal a essa terra ou a alguém. E sim, ela nos ameaçou bastante. Mas talvez porque ela soubesse o mal que nós iríamos causar na nossa busca pela verdade. Então, precisamos confirmar com os outros, a começar com a pastora, para obtermos algumas informações. Por que você ainda está aqui, enquanto aquele ferreiro está respirando? Eu espiei ele latindo com seus familiares, um corvo negro e um lobo. Ele mandou o lobo matar minhas ovelhas, porque eu me recusei a pagar pelo desastre de cerca que ele construiu. Eu não acredito nela. Eu acho que ela está mentindo pra nós. Então, vamos continuar e... Opa. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Os dias se passaram e agora chega a hora de escolher alguém. Mesmo que a gente ainda não tenha descoberto quem é a bruxa de verdade. Tá, mas então o que acontece se a gente escolher alguém aleatoriamente? Parabéns? O jogo fecha logo após te dar a sua recompensa. Ele não te dá nem tempo pra você pensar direito sobre isso. Mas então, se ele deu parabéns, a gente escolheu certo, né? Não necessariamente. A grande sacada aqui, que faz o jogo ser muito interessante, e também o motivo de eu ter escolhido fazer esse vídeo,
é que não importa quem você escolher, esse final sempre será o mesmo. Você sempre vai receber parabéns, independente de escolher o certo ou o errado. Então, vamos recomeçar e continuar com a pastora. Por que você me tortura enquanto eu te digo que é o ferreiro que você quer? Ele é um mentiroso, de língua afiada e o bruxo que assola nossa terra. Ele é um abutre sujo que deu a sua mandíbula para Lúcifer. Em troca, ele conseguiu a morte das minhas ovelhas e está tentando me tirar daqui. Bom, novamente ela acusa o ferreiro. Mas dessa vez eu tenho que discordar. Ela disse dessa vez que o ferreiro deu sua mandíbula para Lúcifer para matar as ovelhas dela. Mas eu duvido que alguém iria tão longe simplesmente para matar algumas ovelhas. Além disso, ela já trocou a ideia. Antes era o familiar que tinha ido matar as ovelhas dela. Então, eu acho que a gente está perto de conseguir a verdade dela. Eu não aguento mais essa tortura. Eu admito que menti sobre o ferreiro. Eu não vi ele falando com lobo ou corvo nenhum. Eu esqueci de fechar o portão. E a morte das minhas ovelhas é culpa da minha estupidez. Talvez o pescador seja a bruxa que você persegue. Ele é mais besta que homem. Eu não me surpreenderia se fosse ele que comeu as minhas ovelhas. Bom, até mesmo confessando que mentiu, ela ainda acusa outras pessoas. Mas, ainda assim, ela não é a bruxa. E, portanto, o ferreiro também não. Então nós seguimos para a ponte, para falar com o pescador. Não percebe que essa busca é para nada? Não vai encontrar bruxas aqui, ou em lugar nenhum afinal. Por favor, senhor, não nos incomode mais. Bom, ele parece sincero. Parece apenas ser um homem simples e alheio. Mas ele pode estar escondendo alguma coisa. Então temos que convencê-lo a falar mais. Você já me bateu e me quebrou. Não está convencido ainda? Você tem algum prazer doentio em nosso sofrimento? Eu não sou bruxo. É. O pescador é a parte mais difícil desse jogo. E realmente ele é apenas alguém inocente. Um homem simples e doente que quer viver sua vida, apenas. Isso é um retrato muito verdadeiro da maioria das pessoas naquela época, já que a caça às bruxas levou muitas pessoas que não eram culpadas. É o pescador que te lembra que você está fazendo algo muito, muito ruim. Se é que já havia se tornado algo rotineiro. Mas não mais. Mas eu sinto que estamos perto. Antes de mais nada, vamos revisar o que a gente sabe até agora. A pastora mentiu sobre o ferreiro, mas também não foi ela que colocou a maldição para que a mandíbula dele caísse. Então o que realmente aconteceu? Bom, ele provavelmente sofre de uma condição chamada mandíbula de fósforo. Essa condição causa a deterioração do osso da mandíbula e foi descoberta mais ou menos naquela época, sendo causada por fósforo branco. Isso nos indica que o ferreiro provavelmente conduzia estudos de alquimia. E também explica o porquê que a velha disse que viu ele dançar com chamas do diabo, já que as chamas de fósforo branco seriam muito mais claras que uma chama normal. O pescador é apenas um homem inocente e cético, e a velha é provavelmente uma praticante de Wicca, mas tampouco é a bruxa que procuramos. Então nos restam o padre e a mulher no círculo de pedras. E um mistério maior vem à tona agora. A senhora disse, e eu acabei de lembrar, que o amante da mulher não iria voltar. E o padre se certificou disso. Então, nesse segmento, vamos questionar os dois. Minha mãe se foi, mas eu carrego comigo as suas artes da cura. Não há nenhuma alma aqui que não tenha aceitado minha cura. Menos aquele padre, ele olha pra mim com olhares estranhos. Eu sei que ele não aprova o meu jovem amor. Bom, então a gente pode confirmar que ela tem ou tinha um amor, que agora não está mais aqui.
Vamos questionar o padre. Não me teste, caçador de bruxas. Eu sou um homem do clero. Aquela vadia no círculo de pedras é a bruxa. Ela já matou 3 bebês. Novamente, é a segunda pessoa que fala sobre a mulher ter matado os bebês. A primeira foi a velha. Essa informação é bem séria e não deve ser desconsiderada. Então, outra coisa me veio à mente. No meu sonho, retratando um círculo de pedras, parece um útero. Tem 2 bebês, com um terceiro ali deformado ainda. Algumas pedras do chão estão sumidas. Isso talvez indique que seja verdade. Eu interpretei como um aborto ou algo que deu errado. Mas talvez ela realmente esteja matando os bebês. Essa informação é séria e não deve ser desconsiderada. Por favor, senhor, não bruxaria em minhas ervas curativas. Aquele padre lhe mandou aqui, não foi? Eu nunca falaria mal de outra pessoa nessa vila, mas eu sinto que ele é uma sombra, cobrindo a todos nós, e seus tentáculos gosmentos estão nos prendendo. E foi nessa noite que eu tive o sonho que retratou o padre. É possível perceber suas mãos apontando para baixo, quase que rezando, da forma que a velha descreveu. Eu suspeito bastante dele também, mas não podemos descartar a mulher ainda. Tenha piedade, ou Asreal irá lhe punir. Por que você me atormenta enquanto aquela vadia anda livre? Eu vi ela levando bebês para aquela espiral pagã. Eu rezo para que ela seja enforcada. Bom, ele continua insistindo. Vamos dar um pouco mais de atenção para a mulher, não é? Quando meu amor voltar, você vai se arrepender de ter colocado as mãos em mim. Eu te digo que o mal que assola essa vila é o aperto do padre. Ou talvez aquela velha na floresta. Homens vão para lá e nunca mais voltam. Ela disse que os transforma em árvores. E meu amor entrou naquela floresta e nunca mais voltou. Eu sei que ela o transformou em uma árvore. Isso é novo. Pera. A velha disse que o amor da mulher não vai voltar. Porque o padre garantiu isso. E o homem dela foi para a floresta. Talvez ela tenha visto o padre matando esse homem? E se os olhares estranhos que ela mencionou seriam do padre desejando ela e não julgando ela? Então, o padre seria o culpado? Ele controla meu destino como ele quer. Isso deve ser um teste, porque ele me testa com tantas torturas cruéis. Mas essa não é a minha pergunta. Eu posso apenas esperar que esse tormento acabe logo e eu me junte a ele. Hum, o padre é um tanto difícil. Ele não parece ser mal e ele não parece confessar nada. Toda vez que você o tortura, ele apenas pede ajuda para Deus e coloca a culpa sobre você. Mas eu não acredito nada nele. Essa história já está indo muito longe e não temos como parar agora. Tanto ele quanto a mulher devem confessar a verdade. Você tem minha confissão. Eu barganhei com o diabo para que tirasse o meu primeiro filho. O meu amor me diz que eu deveria fazer isso, porque ele sabia que o padre era o pai. E eu acho que ele não vai voltar. Você tem sua confissão. Agora me enforque e acabe com meu sofrimento nessa terra. O padre engravidou ela. Os olhares que ele dava não eram repreendendo ela, estava desejando. E tomado por ciúmes, ele deve ter feito algo contra o marido dela. Nós precisamos da sua confissão, a todo custo. Eu confesso. Eu fui tentado e cobicei relações com aquela vadia. Uma cabra negra apareceu para mim e eu implorei para que me deixasse dormir com aquela camponesa.
Ela deveria ser minha. Pelo menos o amor dela não irá voltar. Eu plantei o crânio dele nas raízes de um freixo antigo. Então, nós temos a nossa resposta. Depois de tanto sofrimento e dor, nós entendemos agora a verdade. O verdadeiro culpado é o padre. Em algum momento, ele começou a desejar a mulher no círculo de pedras. E isso o atormentou até que uma figura negra apareceu. Uma cabra negra, que também simboliza o diabo. E ofereceu o que ele queria. Ele fez um acordo com o diabo, engravidou a mulher e, vendo que sua tentação continuava, não aguentava ver ela com outro homem. Então ele o matou e enterrou seus restos na floresta. E a velha viu tudo. Com o quinto dia amanhecendo, eu escolho o padre para ser enforcado. E assim, terminado o seu trabalho, o caçador de bruxas vai embora, deixando para trás uma vila traumatizada e perturbada para sempre. Bom, o que falar sobre esse jogo? Eu acredito que seus pontos mais fortes são sua trilha sonora e o mistério que ele esconde. Eu preciso passar um adendo que não apoio a tortura e não apoio a caça às bruxas. Esse jogo é um retrato histórico bem fiel. Por vezes você encontra pessoas que são inocentes, mas que foram torturadas e sofreram do mesmo jeito, assim como era naquela época. Você poderia até mesmo morrer e ir para a fogueira com apenas algumas falas de outras pessoas. Também vale ressaltar que esse jogo é bastante difícil de ser concluído, já que você tem que reiniciar várias vezes até encontrar a verdade. E eu desejei fazer esse vídeo como um especial de 100 inscritos, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, se você ficou interessado e você quer mais vídeos assim, se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário, me ajude a crescer e eu trarei mais conteúdo. Inclusive uma ideia de um iceberg que eu tenho, que talvez seja especial de não sei quantos inscritos. Mas eu agradeço, estou tentando fazer esses vídeos um pouco mais diferentes, um pouco mais longos. E se você assistiu até o final, eu agradeço imensamente e até a próxima.